Você vive para trabalhar ou trabalha para viver? Neste vídeo, discutirei meus pensamentos sobre o conceito de trabalhar para viver versus viver para trabalhar. Olá, sou o Brian do A Life After Layoff e hoje quero falar sobre um conceito que surge frequentemente nas minhas consultorias privadas individuais. É realmente sobre estar insatisfeito na sua carreira ou no tipo de trabalho que você está fazendo e qual é a sua filosofia em relação ao trabalho. Agora, isso vai ser um pouco mais no estilo de um vlog, então vai ser um pouco mais livre, mas eu tinha alguns pensamentos na minha cabeça e realmente queria compartilhá-los e talvez obter a sua opinião sobre qual é a sua filosofia sobre eles. Então, nas minhas sessões de consultoria privada individual, eu diria que a maioria das pessoas que vêm até mim são pessoas que estão lutando com a direção de sua carreira, ou em muitos casos, elas simplesmente não estão satisfeitas com o trabalho que estão fazendo. Eles não têm a motivação para ir trabalhar, eles não sentem a paixão ardente que acham que deveriam sentir, ou talvez olhem ao redor e vejam seus colegas ou pares. E uma das coisas que eu digo a eles é, sabe, suspeito que há muito mais pessoas lá fora que estão se sentindo assim e simplesmente não estão expressando isso externamente, sabe? Então as pessoas, para todos os efeitos, quando você olha para elas de fora, parecem que têm tudo sob controle, parecem completamente satisfeitas, estão felizes com a progressão de suas carreiras, mas por trás de portas fechadas há um sentimento de pavor ao entrar na segunda-feira de manhã para muitas pessoas. E eu trabalhando em uma carreira por 20, 30 anos e simplesmente não tendo uma paixão ardente por esse aspecto de suas vidas. E para mim isso é meio louco, porque quando você passa a quantidade de tempo em sua vida trabalhando em um emprego e simplesmente não é apaixonado por ele, para mim eu não sei como você seria capaz de passar 30 anos sem ter algo que te motive. Então essa é uma das ideias centrais ou temas subjacentes na maioria das minhas sessões privadas individuais. E então começamos a desempacotar isso à medida que avançamos. Uma das perguntas que normalmente faço é: qual é a sua filosofia sobre o trabalho? Você trabalha para viver ou vive para trabalhar? E inevitavelmente eu sinto que provavelmente a maioria da população trabalhadora vai ser aquela que trabalha para ter um estilo de vida versus o propósito delas neste planeta é trabalhar ou ter uma carreira. E eu diria, se eu fosse chutar, eu diria que provavelmente é 70-30. Posso estar errado, mas essa é a minha estimativa. Acredito que 70% das pessoas, se ganhassem na loteria hoje, não continuariam no trabalho que estão fazendo. Ou você faria algo completamente diferente? Foi isso que perguntei a eles. Se essa fosse a sua situação, você continuaria trabalhando? Qual seria a sua carreira ideal? Muitas pessoas me perguntam isso. São pessoas que simplesmente expressam que odeiam o seu trabalho, que odeiam a sua carreira, que simplesmente não sentem motivação. E sabe por que isso acontece? Porque tantas pessoas se sentem insatisfeitas em suas carreiras e sabe, e para muitas pessoas, então elas conseguem um novo emprego ou vão para um local de trabalho onde tem que lidar com questões culturais que não se encaixam em seus valores fundamentais, sabe? Talvez seja isso política de escritório. E se você não joga o jogo político, especialmente no mundo corporativo, à medida que você sobe na hierarquia, sabe? Você encontra uma pessoa errada que não ressoa com você e ela pode desviar sua carreira, sabe? É apenas estar no lugar errado, na hora errada, e a política desempenha um grande papel nisso. E muitas pessoas com quem falo que estão passando por uma espécie de turbulência na carreira ou tumulto na carreira estão lidando com uma dessas coisas. A política parece ser uma grande coisa onde se eles ficam do lado errado de um chefe, um colega de trabalho, ou seja lá o que for, e se for inadvertido, eles não pretendem fazer isso, a próxima coisa que sabem é que estão numa lista e não conseguem sair dela, sabe? Existem muitas pessoas que simplesmente estão em caminhos de carreira que não são gratificantes para elas, estão trabalhando num tipo de trabalho que simplesmente não lhes proporciona satisfação num nível profundo, sabe, né? Então elas estão apenas passando por isso, ou tentando apenas passar pela semana de trabalho, cada semana e esperando pelo fim de semana. E então, no domingo à tarde, começam a pensar como, a segunda-feira está chegando. Eu também acho que há muitas pessoas que estão lidando com sobrecarga de trabalho, estão tão sobrecarregadas de trabalho que trabalhar 40 horas por semana é meio que um mito, sabe? São 60, 70 horas de trabalho por semana. Parece ser a norma em algumas posições e
Quando a norma é uma semana de trabalho de 60 a 70 horas e você nem pode tirar férias por medo da quantidade de trabalho acumulado ou de ser responsabilizado caso algo dê errado, é necessário refletir se esse ambiente é saudável para você. Sabe, tanto a nível espiritual quanto físico e emocional. E porque essencialmente o que está acontecendo é você está sendo trabalhado basicamente até a morte. E isso é um indicador de que também não há recursos suficientes nesse trabalho. Eles precisam contratar mais pessoas para distribuir a carga de trabalho, pois arrisco dizer que a maioria não está interessada em trabalhar. Semanas de trabalho de 60 horas, a maioria das pessoas quer um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Eu acho que isso se tornou cada vez mais comum. No ambiente de trabalho, as pessoas buscam equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Elas desejam fazer um trabalho justo por um pagamento justo, passar tempo com suas famílias, se divertir e perseguir suas paixões, como hobbies e outras atividades. Mas eu acho que, pelo menos nos Estados Unidos, não está configurado para permitir que as pessoas façam isso tão facilmente, porque é uma cultura tão voltada para o trabalho, e isso inerentemente começa a gerar insatisfação na carreira. E então é meio que esse ciclo perpétuo de, sabe, você está em uma situação em que você trabalha até a morte, você se torna cínico ou amargo sobre o seu trabalho. Talvez você esteja em uma situação em que a cultura do local de trabalho é tóxica e apenas reforça esse tipo de profecia autorrealizável. Então eu acho que é por isso que tantas pessoas odeiam o seu trabalho, porque elas simplesmente não têm uma verdadeira paixão ardente pelo que estão fazendo e, sabe, elas olham para isso de trabalhar para viver versus viver para trabalhar, e eu não acho que há nada de errado em ser alguém que trabalha para viver, sabe? Eu acho que estamos meio que condicionados como cultura a sermos voltados para a carreira ou querer subir na escada corporativa, e nem todo mundo é feito para isso, e nem todo mundo quer isso, e nem todo mundo precisa disso para se sentir satisfeito. E então, se você é uma dessas pessoas, eu acho que você precisa olhar para a sua situação e não sentir como há algo de errado comigo, que eu não estou lá fora querendo trabalhar mais de 60 horas por semana para tentar subir uma escada corporativa. Muitas pessoas que me procuram nessas sessões chegam a um ponto de esgotamento no trabalho. Recentemente, produzi um vídeo sobre exaustão no trabalho e como enfrentá-la. E recebi muitas notas pessoais sobre esse vídeo. E muitos dos meus clientes vieram até mim porque assistiram a esse vídeo e disseram, sabe, sentindo esgotamento no trabalho. E eu preciso descobrir algo diferente e não posso continuar fazendo isso da mesma maneira que venho fazendo. Então, né, como as pessoas entram nesses tipos de carreiras onde se encontram insatisfeitas. E isso também me fez pensar e realmente o que é quando você entra no mercado de trabalho, a maioria de nós realmente não tem um verdadeiro sentido de um objetivo final em mente. Então, entramos no mercado de trabalho, caímos em nosso primeiro emprego. Geralmente é se você sai da faculdade, você cai no primeiro emprego que vai te contratar, porque você ganha sua experiência, e então você meio que é colocado em um caminho de carreira, seja na indústria que você entrou, seja no tipo de trabalho que você fez, e inevitavelmente sua carreira meio que molda as primeiras empresas que você se junta a uma empresa, então se move para certos empregos ou tem uma oportunidade de promoção para um papel que surge. Talvez você seja escolhido e, de repente, está em um caminho de carreira que nunca gostou. Que você nunca planejou quando começou sua carreira. Talvez, em muitos casos, você não tinha ideia do que queria fazer. Então, a próxima coisa que você sabe é que você começa nesse caminho de carreira, você passa por uma série de mudanças de emprego. Agora, quando você muda de emprego, você é marcado como um certo tipo de pessoa, seja o tipo de trabalho que você faz que se torna quem você é. No mercado aberto, você é recrutado para funções por ter um histórico semelhante. E você acaba progredindo em sua carreira a ponto de ficar meio preso porque se acostuma com um determinado estilo de vida. Você se acostuma com uma determinada faixa salarial e muitas pessoas percebem basicamente quando é tarde demais que eu não gosto da carreira em que estou. Geralmente ocorre por volta dos 10 a 20 anos de carreira, onde você meio que se senta lá e tem um momento de revelação onde você pensa, cara, eu realmente não gosto do tipo de trabalho que estou fazendo. E agora estou 20 anos nessa carreira e o que eu faço, sabe, tentando fazer essa mudança de carreira, e pode ser muito difícil tentar mudar para outra carreira. E o outro perigo é, e se você mudar para outra carreira e também não for apaixonado por ela? Você pensa em tentar, então tenta e acaba preso em uma nova vertical sem o salário esperado, tendo que dar um passo para trás. Há todo um plano que deve ser executado para atingir seus objetivos.
Então, realmente, o sintoma de tudo isso é no início da sua carreira. Geralmente há um ponto definitivo onde você saiu de um caminho. E geralmente conseguimos identificar isso quando começamos a analisar sua carreira com um pente fino. Podemos identificar onde você errou e então meio que diagnosticar uma situação, mas geralmente falando é porque você não tem essa luz guia. Você não tem esse princípio orientador ou essa posição orientadora, esse objetivo, né, como quer que você chame, para o qual está trabalhando. E então acabamos apenas levando nossas carreiras de qualquer maneira. Nós realmente não temos nenhum plano verdadeiro. Antes que você perceba, acorda um dia, após 20 anos de carreira, e percebe que desperdiçou todo esse tempo fazendo algo sem paixão. Isso seria a única coisa que eu recomendaria se você não sabe qual é a sua luz guia. É realmente isso que você precisa descobrir, porque você não pode ter a carreira que realmente deseja se estiver apenas vagando sem rumo e esperando tropeçar nela. E se você é alguém que está no início de sua carreira ou acabou de sair da faculdade, você tem uma enorme vantagem sobre a pessoa que já trabalhou 20 anos, porque você tem a capacidade de colocar esse princípio orientador em prática ou elaborar um plano e então dar passos muito calculados sobre o que você quer fazer. Na verdade, tive recentemente uma consulta individual com um jovem cavalheiro que era muito determinado e tinha uma compreensão muito boa do que ele queria fazer. Estávamos analisando as melhores opções para ele entre diferentes oportunidades. Isso é uma das coisas que conversamos, o panorama geral e como ele pode alcançar seus objetivos da melhor forma. Ele está trabalhando em algumas dessas coisas e tomando decisões baseadas em sua carreira, entrevistas e outros aspectos onde estamos tentando ser mais direcionados e calculados com nossa abordagem. Ele estará bem encaminhado, pois montou um plano muito cedo em sua carreira e pode aproveitar o poder do tempo. Ao investir cedo, aproveitamos o poder dos juros compostos, que se acumulam com o tempo. A mesma coisa pode acontecer com sua carreira se você tiver o poder do tempo ao seu lado na sua carreira. Você realmente pode se dar ao luxo de correr riscos e pode se dar ao luxo de tentar algo. E se você não gostar, desista disso. Você não permanece em algo por muito tempo porque entrará naquela situação em que é promovido ou é transferido para um novo papel. E antes que você perceba, você fica preso em uma carreira vertical que simplesmente não te interessa ou pela qual não é apaixonado. Então, quando você é jovem e está começando na sua carreira e decide que não gosta de algo e não está sentindo ou se identificando com isso, corte o mal pela raiz e tente algo diferente, porque você tem o poder do tempo ao seu lado para poder compensar ou enfrentar a tempestade ou superar esses obstáculos. Se você é alguém que está no final da sua carreira, torna-se uma decisão muito mais calculada que você precisa tomar. E é possível fazer uma mudança na sua carreira após os 40 anos. Na verdade, converso constantemente com pessoas tentando fazer isso. De fato, recomendo que você faça isso. Falo bastante sobre os conceitos neste canal, então não é apenas um canal de recrutamento. É mais que um canal de recursos humanos. Estou tentando te dar uma visão mais ampla da sua carreira porque, no final das contas, muitas pessoas, após uma demissão ou decisão adversa de emprego, saem disso meio atordoadas, coçando a cabeça e dizendo que simplesmente não sabem o que querem fazer com suas carreiras. E o ponto de eu criar este canal foi realmente começar a dar às pessoas uma ideia de pensar maior. E como você realmente não apenas retornando a uma carreira insatisfatória ou da qual você saiu recentemente por não gostar, mas vivendo verdadeiramente sua melhor vida. E pode não ser a carreira que você tem perseguido até agora. Então, se você se encontrar nessa situação, isso realmente vai desafiá-lo a começar a pensar em soluções criativas. É sobre isso que falo no meu canal. Se estiver interessado neste tipo de conteúdo, sinta-se à vontade para se inscrever. Mas eu só queria realmente falar sobre isso em um nível um pouco mais alto de por que tantas pessoas odeiam seus empregos e por que as pessoas acabam nas carreiras em que estão e meio que se sentem presas em uma rotina. No final do dia, o mais importante é tomar uma atitude. Se você é essa pessoa, tome uma atitude e comece a fazer um plano definitivo e não tolere uma situação ruim para você mesmo. Permanecer em uma situação ruim só tornará as coisas mais difíceis na sua carreira futuramente. Eu acho que algumas pessoas elas sentem que precisam suportar uma cultura de trabalho ruim, chefes tóxicos, salários baixos e indústrias que não são alinhadas com meus objetivos de carreira e o tipo de trabalho que não está ressoando comigo.
Se você está nessas situações, pare, crie um plano, encontre uma forma diferente de agir. Ou você apenas continua vivendo este estilo de vida perpétuo de insatisfação e isso não vai mudar. Você apenas vai continuar. Você consegue aguentar até a aposentadoria? E para muitos de nós, 10 ou 15 ou 20 ou 30 anos trabalhando em algo que não nos apaixona, isso parece absolutamente terrível. Então eu te desafio, o que você está fazendo sobre a sua situação? Se você é alguém que vive para trabalhar ou trabalha para viver, adoraria ouvir seus comentários. O que acha? Você vive para trabalhar ou trabalha para viver? Me conte sobre sua situação de carreira e se você não sabe para onde ir a seguir, isso é minha especialidade. Confira meu site. É um Life After Layoff com carregado com dicas e truques sob uma perspectiva interna de um recrutador corporativo e profissional de recursos humanos. E isso lhe dará uma melhor compreensão de como os recrutadores recrutam e como as empresas recrutam, mas também lhe dá alguma perspectiva de carreira para colocá-lo no melhor caminho possível. Porque pode não ser o que você fazia antes e se está pronto para seguir nessa carreira, mas não tem certeza do próximo passo. Ou você está se sentindo preso. Ofereço consultas privadas individuais para desempacotar essas questões e descobrir o melhor caminho para você. Entre em contato através do meu site na aba específica se estiver pronto para assumir uma nova posição. Você não está com sorte, tenho cursos de treinamento, inclusive um sobre currículo. Combustível para foguetes que é projetado para lhe dar a melhor chance possível. Para chamar a atenção do recrutador com seu currículo, ensinamos você a escrevê-lo do zero, que vai te dar a melhor chance ou maior probabilidade de ter sucesso. Eu também ofereço um curso que te acompanha desde a primeira entrevista até receber uma proposta de emprego. Isso é chamado de um bootcamp secreto definitivo para empregos. Então, eu sei que isso foi um pouco mais no estilo de um vlog, um formato mais livre, mas eu queria colocar meus pensamentos sobre esse conceito que continua surgindo repetidamente nas consultas e em muitos dos comentários que vocês deixam. Então, se você gostou do conteúdo, me dê um joinha. Eu realmente aprecio isso e certifique-se de apertar o botão de inscrever-se e nos vemos no próximo.